Hey, humanos extraterrestres! Estamos aqui mais uma vez para um ranking no canal. Dessa vez, estaremos ranqueando os vilões de Dama Total. Iremos do 10º até o 1º lugar, do pior até o melhor. Como temos apenas 10 lugares e muitos vilões de Dama Total, alguns podem ter ficado de fora do ranking. Pelo simples fato que eu não considerei eles tão bons quanto os que estão nessa lista. Que, antes de tudo, já vou avisando que é baseada na minha opinião, levando em conta diversos fatores, como estratégias, habilidades e muito mais. E eu vou explicar o porquê de cada colocação. Agora, façam suas apostas para o 1º lugar e vamos ao vídeo. Eu sou o Narigudo e hoje vamos ranquear os vilões de Dama Total. Em 10º lugar, Justin. Sendo um personagem que deveria ser tão bom quanto o Alejandro no quesito manipulação, Justin se atrapalha bastante durante seu arco como vilão em Luzes da Mansão. Como vimos durante o fim da primeira temporada e até a metade da segunda, Justin usava de sua beleza para manipular qualquer um que estivesse em seu caminho. Mas diferente do Alejandro, que usa essa tática de uma forma muito mais versátil, Justin mostra bastante dificuldade em mantê-la. E juntando isso com sua falta de carisma e seu traquejo social que é horrível, Justin perde a atenção de todos com o tempo, e ele fica reduzido bastante a apenas um rostinho bonito. E somando isso às suas capacidades físicas e o fato dele sempre evitar sujar as mãos em desafios, o resultado disso é um competidor sem estratégias, sem boa lábia e sem habilidade alguma, ficando assim em 10º lugar. Em 9º lugar, Jo. Eu sei que ela é uma personagem inteligente, forte e habilidosa, mas o seu desempenho em Dama Total é dado por ela estar na equipe certa contra as pessoas certas. O sucesso de sua equipe em A Vingança da Ilha acontece justamente por Scott sabotar a maioria dos desafios de sua própria equipe, fazendo a equipe que é liderada por Jo, as Larvas Mutantes, ser mais do que parece, e a participação de Jo significativa, quando na verdade, ela mesmo que sendo uma personagem muito forte, tem um jogo social terrível. E isso se prova quando ela é eliminada na primeira votação pós-fusão em A Vingança da Ilha. E bem no início de suas estrelas, ela também é eliminada. Suas habilidades não a fazem uma boa líder e muito menos uma boa competidora, assim ficando em 9º lugar. Em 8º lugar, Mal. O que faz um personagem com um bom jogo interno, milhares de habilidades e uma força física enorme ficar numa posição tão baixa? A resposta é simples. Seu jogo é extremamente circunstancial e reduzido. Durante toda sua passagem por suas estrelas, Mike, Mal, havia todo um caminho já feito para ele, sem precisar se esforçar muito para isso. A equipe dos heróis que todo mundo confiava cegamente nele, uma parceira extremamente habilidosa que acreditava em tudo que ele dizia, e o emburrecimento de vários personagens para torná-lo maior do que ele é. E levando em conta a extrema dificuldade que é controlar todas aquelas múltiplas personalidades, sem elas, ele é apenas um carinha malvado com um jogo dado e estratégias rasas, sem habilidade alguma, ficando assim em 8º lugar. Em 7º lugar, Scott. O que faz Scott se destacar é o mesmo motivo que o deixa nessa posição. A sua estratégia de sabotar os desafios da própria equipe é algo inédito e muito bem executado por ele. O tipo de jogo do Scott é sobre atingir os personagens certos no momento certo, focando nos mais fracos até atingir as maiores ameaças. É como se ele comesse pelas beiradas. Mas conforme ele é descoberto e o seu personagem se encontra em uma equipe de competidores um pouco mais astutos, toda a sua estratégia se torna pouco eficaz, estando acima dos anteriores por ter uma estratégia mais sólida, mas atrás dos próximos por ser limitado demais, ficando assim em 7º lugar. Em 6º lugar, Bowie. Bowie pode ser descrito como competitivo, mas aberto a relações, o que diferencia ele da maioria dos antagonistas. Embora possua um forte desejo de vencer, ele sabe quando precisa deixar de lado a sua crueldade, se permitindo a ter relações muito próximas de outros competidores, o que o prejudica bastante na competição e o coloca nessa posição. Mesmo que seja relativamente bom em desafios e possua boas estratégias, o fato de que Bowie se envolve demais com os outros competidores faz ele tomar decisões um tanto quanto questionáveis, como quando votou em Chase, levando em conta a sua amizade com Emma, resultando em um conflito no episódio seguinte, ou seu relacionamento com Raj, que o impede de tomar decisões mais drásticas do que ele deveria. E também temos o fato que ele é péssimo em lidar com reviravoltas, como quando todos descobriram o seu jogo sujo, o tornando muito dependente de imunidades. E não sendo uma Júlia da vida quando se trata de desafios, ele acaba caindo algumas posições, ficando assim em 6º lugar. Em 5º lugar, Courtney.
Como se não bastasse ela ser implacável quando está focada totalmente em vencer, Courtney também é muito ciente de que precisa de pessoas para alcançar o que quer. E que mesmo que ela não execute muito bem isso, ela consegue levar adiante. Mas o que derruba o seu jogo, e eu disse isso em um vídeo meu, caso você não tenha visto a minha análise sobre a Courtney, dá uma passada lá caso você não tenha visto, mas só depois de acabar desse vídeo. O que derruba seu jogo é a sua extrema dificuldade em ver as consequências das suas próprias ações. Porque sim, as pessoas podem até gostar dela, mas conforme a competição vai chegando ao fim e ela se aproximando cada vez mais da final, sua sede de vitória fala muito mais alto e ela começa a se atrapalhar e se torna um problema para ela mesma. Sendo uma competidora excelente no início, mas a longo prazo, mais especificamente próxima à final, muito autodestrutiva, sabotando a própria participação, ficando assim em quinto lugar. Em quarto lugar, Josie e Jax. O que os faz ficarem tão alto nessa lista é o tipo de estratégias adotadas por eles no jogo em que eles estão. Sendo Corrida Alucinante uma competição que não precisa muito de vínculos e alianças, Josie e Jax tiram de letra. Sendo atletas, as capacidades físicas deles são incomparáveis. Durante o episódio 12 de Corrida Alucinante, para se livrar de uma suposta maldição, eles voam para o Havaí antes de irem para o desafio do episódio que ficava na África, ficando atrás de todas as equipes, mas conseguindo no final do episódio recuperar o tempo perdido e se mantendo na competição, além de serem a dupla que mais chegou em primeiro lugar. E mesmo que recebessem punições de vez em quando, as vantagens de tempo deles para as outras duplas eram tão grandes que às vezes isso não importava, cumprindo perfeitamente o papel de vilões que o spin-off precisava. E o que os deixa abaixo dos próximos colocados é visando o geral. Porque em Drama Total, duvido muito que eles teriam esse desempenho, mas como eles competem em uma corrida alucinante, eles merecem o quarto lugar. Em terceiro lugar, Julia. Que a Julia é estratégica e uma vilã bastante competente, isso é fato. Mas não podemos deixar de afirmar que grande parte da sua estratégia parece ser algo reciclado que os próximos colocados já fizeram. Enquanto ela é extremamente eficaz, ela não traz algo tão inovador, sendo uma ameaça no jogo de muitos participantes, mas não fazendo ela ter um impacto tão grande quanto os próximos colocados, que conseguiam não só manipular indivíduos, mas conseguiam também mudar completamente a forma em que o jogo funcionava. E a falta de desenvolvimento em certas facetas de sua personalidade deixa ela em desvantagem em comparação aos próximos vilões. Por ser uma personagem com menos tempo de tela do que eles, não tivemos a chance de vê-la demonstrando esse nível de profundidade. E embora ela seja memorável em comparação aos próximos da lista que não só competiram, mas construíram os pilares de Drama Total, ela acaba ficando para trás. Sendo assim, uma personagem ótima e ficando em terceiro lugar, não por ser ruim, mas por não ser tão boa quanto o segundo e o primeiro lugar. Em segundo lugar, Alejandro. Eu sei que muita gente vai discordar de mim nos comentários, mas eu sinto em dizer que Alejandro não é o melhor vilão de Drama Total, pelo menos na minha opinião. Apesar de ser um dos melhores vilões, ter estratégias bem eficazes, momentos decisivos na trama, o que o deixa em segundo lugar é a fórmula do personagem que é datada. Em Turnê Mundial, Alejandro se aproveita do fator surpresa, pelo fato de que ninguém conhece suas verdadeiras intenções. Mas quando chegamos em Só Estrelas, toda essa história não surte tanto efeito e vai por água abaixo, mostrando que na dinâmica geral do jogo, a sua estratégia não foi tão duradoura quanto a da primeira colocada. E ele pode ser brilhante quando se trata de manipular e explorar fraquezas emocionais dos outros competidores. E o seu desempenho em Turnê Mundial é excepcional. Ele usar dessa cartada de ninguém conhecê-lo é de se elogiar. O seu jogo furtivo é o que o leva até a final sem que ninguém perceba. E é realmente um dos maiores atos que eu já vi em Drama Total. Alejandro é um dos melhores vilões de Drama Total, sem dúvida alguma. Mas a sua dependência em certas táticas e estratégias o colocam abaixo da perfeição que define a primeira colocada do ranking. Em primeiro lugar, Heather. Heather foi a primeira grande estrategista de Drama Total e criou tudo o que conhecemos quando falamos de vilões em Drama Total. Tudo o que temos até hoje e vemos em Julia, Bowie, Alejandro ou quem quer que seja, surgiu a partir dela. Não sendo uma simples fórmula de vilã, copia e cola, as suas estratégias a primeira personagem a fazer uma aliança em Drama Total, sendo excelente em desafios e ganhando diversas imunidades individuais. Isso tudo só acrescenta mais e mais para mostrar o quanto ela é incomparável. Seu impacto nas temporadas em que participou, tendo um poder de manipulação que não se resume a si mesma, mas com tamanho impacto que atingia desde os mais influenciáveis até os seus rivais, não manipulando apenas com palavras, mas causando situações que atingiam a todos. E levando em conta que em todas as temporadas ela estava em desvantagem nas equipes em que ela participava, porque absolutamente ninguém gostava dela, ela ainda assim conseguia sobreviver no jogo chegando longe muitas vezes. E isso mostra como Heather conseguia lidar com milhares de situações difíceis de se sair. Mas além disso, a personagem detém um dos maiores
melhores desenvolvimentos de Dama Total. Ela começou como uma vilã egocêntrica e calculista, mas aprendeu com seus erros, mostrando resiliência e se adaptando em cenários diferentes, sendo isso essencial para uma competição e a tornando ela uma personagem muito completa, fazendo ela derrotar vários vilões dessa lista, como o próprio Alejandro na final de turnê mundial. E tudo bem, todos os vilões dessa lista podem ser brilhantes, possuir estratégias ou serem bons em desafios, mas a Heather simplesmente definiu o que é ser um vilão e criou um legado que nem Alejandro ou qualquer outro personagem vai conseguir superar. Então, pessoal, esse foi o meu ranking pessoal de vilões de Dama Total. Lembrando, de novo, que é baseado na minha opinião. Então, sinta-se livre para discordar aí nos comentários. Mas sempre lembrando de manter o respeito, beleza? Não se esqueçam também de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Eu me despeço aqui. Obrigado você que ficou até o final do vídeo e até logo, pessoal. Fui!